volver. A voz bradamos, os degredados, filhos de Eva, a voz suspiramos, gemendo e chorando. Neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordioso a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Santa Maria, oh, Santa Maria. O Papa Francisco na Lumen Fide, que, gente, é uma encíclica maravilhosa. Se você não leu, fica a dica para que você possa ler e crescer também na sua experiência de fé. Ele diz algo assim: urge recuperar o caráter de luz que é próprio da fé, pois quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. Será, Nanda, a falta de fé a causa de tantos suicídios? E no ano passado nós presenciamos isso no cenário musical, né? O Chorão, depois o próprio Champignon, né? Será a falta de fé, né, a causa desse suicídio? Até lembro que o Champignon fez questão de dizer isso, né? É verdade. Foi quando perdemos a fé, tudo se apaga e a vida perde o sentido. Nós não julgamos porque ninguém sabe o que vive uma pessoa nesse estado. Mas a gente pode dizer que é por aí também? Eu acredito que sim. Eu tenho uma história um pouco parecida, né? Meus pais se separaram e foi muito difícil para mim. Porque primeiro eu tinha que aceitar o meu pai como ser humano, né? E como é difícil, a pessoa que você admira, você vê que ela erra também. E meus pais se separaram, foi muito difícil. A gente era da igreja presbiteriana, né? Desde pequenininha. E depois meus pais se separaram, eu fui para a igreja batista com meu pai. E a gente tentou um relacionamento durante muito tempo, mas era muito difícil para mim. Eu não lembro, minha mãe sabe disso, eu não lembro da minha mãe no início da minha vida, assim, de tanto que eu era apegada ao meu pai. Tudo remete ao meu pai. Graças a Deus, hoje a gente não faz nenhum ano direito, a gente se reaproximou. Eu tenho mais 3 irmãos e são pessoas maravilhosas na minha vida. A Lilian também, que é a esposa do meu pai. E essa história de suicídio é difícil, né? É um momento, é um segundo. Eu tentei suicídio aos 13 anos de idade, muito novinha. E era algo tão forte, era uma dor tão física. E minha mãe, coitada, ela não sabia que eu estava sofrendo aquilo, no sentido de depressão, porque eu sempre fui muito reservada e todo mundo me taxava como doida mesmo. Então era uma coisa de adolescente, de pré-adolescente, entrando na rebeldia, aquela coisa toda. E era muito mais sério. Minha mãe sabe disso há pouco tempo que eu contei pra ela. E foi muito difícil, né? A primeira vez que ela me viu pregar, ela chorou muito. Porque eu acho que se eu tivesse, talvez, com uma arma em casa, como o Champignon tinha,
talvez eu tinha feito uma besteira. E muito nova, né? E aí, quando aconteceu esse lance do suicídio, o dia que eu tentei suicídio, a minha mãe meio que apareceu em casa mais cedo, né? E eu me assustei. Eu tava com uma faca na mão, né? Porque eu sentava no 3º andar do meu prédio, na janela. Eu falava, se eu me jogar daqui, não vai adiantar de nada. Eu vou quebrar uma perna, ficar machucada, mas não vai resolver a minha dor, né? E eu fui me afastando. E mesmo indo em grupos de jovens dentro da Igreja Batista, eu não sentia mais aquilo, sabe? Era muito difícil, era uma crise, né, de fé e muito nova também. Uma crise existencial também, né? E de ver a pessoa que é referência na sua vida. E aí o reflexo com Deus Pai, o relacionamento é instantâneo, né? E aí a minha mãe, mesmo ela tinha sido evangélica durante muito tempo, minha mãe não tinha nenhuma denominação religiosa, a gente foi por conta do meu pai. Ela começou a frequentar, depois da separação, algumas casas de amigas dela, e elas eram católicas. E nesse dia que eu tentei suicídio, minha mãe apareceu mais cedo em casa. Eu assustei, fui pro quarto e minha mãe notou algo estranho, mas ela nunca imaginou que fosse isso. Ela bateu na minha porta e falou, filha, vamos pra casa da sua tia, ela vai ter oração do terço. Juro pra você, minha mãe tá em casa assistindo, ela nunca faria um convite desse. A única pessoa que ela ouviu na vida foi Padre Léo, mas ninguém. Porque ela é muito difícil, muitas coisas que ela viveu também. E aí ela falou assim, vamos lá. E eu, obediente, falei, tá bom, mãe. Pra mim não tinha sentido nenhum aquilo. Oração do terço. Tá, vambora, né? E fui com ela, todo mundo rezou, eu fiquei na sala, né, todo mundo rezando, eu lá, adolescente rebelde assistindo televisão. E depois daquilo teve um sorteio, tinha um padre que estava junto com o grupo, e ele sorteou alguns ícones, e aí foi que eu ganhei meu presente. Ganhei um terço, uma imagem de Nossa Senhora, que é aquela caixinha, Nossa Senhora de Fátima, e como rezar o terço. E o que ele me disse que ficou na minha cabeça? Ele me entregou, ele falou assim, você precisa rezar mais. E eu fui para casa, mesmo sem entender aquilo direito. Coloquei a imagem de Nossa Senhora, acendi uma vela, fechei o meu quarto e comecei a rezar. Rezei durante 3 anos da minha vida sem parar. Todos os dias o terço. E aí eu fiquei naquela coisa. Nó, eu vou na igreja... Nó é ótimo, né? Muito mineiro isso. Gostei. Eu vou para a igreja evangélica e aquilo... Eu falava assim, mas essa mulher falou comigo. Ela mexeu na minha vida. E eu falei, não, deixa, né? Deixa isso aí. E fui vivendo, aí a música entrou na minha vida, comecei a cantar na noite. E aí um homem chamado Adriano, que é meu esposo, apareceu na minha vida, muito católico, e disse pra mim, eu não vou... A gente começou a namorar, e ele falou assim, eu sei que você já foi evangélica, mas eu não vou forçar você a ser católica. Você vai aprender a ser católica se você quiser. Ele começou a me presentear com um livro, aí ele me deu o catecismo, aí eu comecei a ficar curiosa, aí eu comecei a ler, aí ele falou assim, tudo que você tiver de dúvida, vai conversar com o padre, é legal conversar com o padre. Aí eu achei um padre para conversar, e assim foi. Aí um dia eu falei para ele, não, eu quero ser católica, quero me batizar. Aí me batizei com 18 anos, falo velha já, 18 anos, fiz primeira comunhão, crismei, e a Canção Nova apareceu na minha vida. E aí, a primeira música que eu fiz, que a grande insistência do Adriano, surgiu o Sexto Festival da Canção Nova, Adriano, compõe uma música para Canção Nova. Nossa, era muito início de conversão. Falei, imagina, nunca que eu vou parar na Canção Nova, imagina. E a música foi selecionada, e a música era um rock mariano, que era o meu testemunho de conversão. Eu fui parar na Canção Nova, saí de lá com o rock dentro da cabeça e uma fé muito grande no coração. Decidi fazer isso. Que alegria poder ter no nosso programa o Maxi Clay, que é direto de Manaus, né? Mas que mora em Taubaté. E olha que bacana, no CD Revolução Jesus, que a Nanda tá segurando, ele compôs a música Decisão. Como que foi feita essa composição? Em que cenário você se encontrava? Então, gente, essa canção surgiu assim num momento... o programa tem falado disso, né? De fé. Então foi no momento, assim como a Nanda partilhou também na vida dela, ela teve uma crise existencial, uma crise de fé. Nesse momento que essa música veio surgindo no meu coração, foi numa noite que eu estava, né, deitado na minha cama, pensando na vida, e refletindo mesmo, me sentindo um nada, assim, me sentindo um lixo, né, diante de Deus. E
diante dos meus pecados, das minhas limitações, e falava para Deus: nossa, Senhor, eu estou te servindo, eu procuro te servir, mas eu caio tanto, eu erro tanto, né? Tantas vezes eu tento escrever uma nova história, né? Tu me dás uma nova, né? O Senhor me dá uma nova folha em branco, mas parece que eu não consigo acertar. As minhas atitudes apenas fazem um borrão nesse caderno. E eu pedia naquele momento: Senhor, muda-me, né? Muda meu coração, sozinho eu não posso. E foi assim que surgiu essa oração, né? Na verdade, é uma canção que é uma oração. Nanda, em nome da fé, muitas pessoas mudam até mesmo a sua maneira de ser, Isso, né? E pode, numa vivência não muito bacana da fé, se tornar alienado. Você percebe isso também? Eu acredito que sim. A gente tem que ter o equilíbrio para tudo na vida, né? E a fé é o equilíbrio de nós mesmos, né? Eu sempre falo que a fé é uma lanterna que a gente ilumina só um pedacinho do nosso chão e aí a gente vai caminhando. E se essa fé não for contínua e com equilíbrio, a gente se perde no escuro, né? A gente se perde em nós mesmos. Eu acho que por isso que, infelizmente, ou as pessoas acabam se alienando ou para um lado ou para o outro. Então, a gente tem que saber, na nossa humanidade, descobrir o cristão que existe em cada um de nós. Nanda, valeu mais uma Obrigada. vez. Cada vez que você vem, a gente vai entendendo um pouco mais da sua história, do seu coração. E quanto que a gente fica feliz, né, Fernanda, de fazer um programa com tanta qualidade de conteúdo, de unção e de experiência de vida. Porque muito mais que cantar, apresentar, a gente vive a fé. Então, muito obrigado. Valeu, Obrigada a Max, vocês. também, Valeu. né? Que esteve conosco. Max, obrigada também, porque esse é um menino de ouro, Max. Tanto o Max quanto a Fabi, que está ali atrás, também esposa dele. São duas pessoas de muita, muita unção também, e que tem uma caminhada muito bonita.